Nessa oportunidade, eu desejo saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. E aqui estamos, irmãos, para a lição de número 10, né, da nossa escola dominical, que vai falar sobre rendendo graças ao Senhor. Nós estamos quase terminando o trimestre, temos aprendido coisas maravilhosas, né, nessas lições, e aqui estamos, e temos certeza que o Senhor também vai falar aos nossos corações. Orem comigo, irmãos, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, Senhor. E aqui estamos, Senhor, mais uma vez estudando tua palavra. Fica conosco, falando em cada coração, neste momento, ensinando a tua palavra, Pai. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o texto áureo, né, dessa lição número 10, acompanhe comigo aí, né, irmãos? Diz assim: louvar ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 118, 1. E a verdade aplicada: render graças ao Senhor em todo tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. E os objetivos da lição: apresentar as características do Salmo 118, falar sobre a bondade e a benignidade de Deus, mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta a sua igreja. O texto de referências: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei, tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém. O tópico 1, irmãos, vai falar sobre o louvor como resultado da confiança. O Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e seu socorro. Este salmo é um salmo de ações de graças, né, e louvor à glória, à bondade e à misericórdia do Senhor nosso Deus. É também um salmo messiânico e o salmista declara sua total confiança ao Senhor e os grandes feitos realizados em seu favor e também por Israel, né? Ele inicia com convite ao louvor ao Senhor por sua bondade e sua benignidade, né? Com certeza, né? O salmista ele expressava uma gratidão sincera de quem experimentou livramento e socorro de Deus, né? Quando ele mais precisava. Aprender na prática, né? Que vale a pena, né? Confiar nesse Deus tão poderoso e amoroso, né? O 1.1 vai falar assim: parte integrante dos salmos de Halel, né? Halel significa louvor. Um grupo de salmos são identificados como salmos de Halel, que é do 113 até o 118. Então, esses salmos 113 a 118 são conhecidos como Halel egípcio, né? Referindo-se ao êxodo, né? Citado no Salmo 114 também. Esta palavra vem mais de uma vez, né, vem repetindo o uso da exclamação Haleluia, que significa aleluia. Que coisa linda, né? Os Halel eram recitados nos cultos da sinagoga e nas 3 grandes festas de peregrinação, na Páscoa, no Pentecoste e a festa de cabanas, que eram as tendas, né? Além da festa de dedicação ao templo. Constituem os salmos de exaltação aos atributos de Deus e à sua obra salvadora. A Bíblia informa que Jesus, por ocasião da última ceia, juntamente com os discípulos, cantaram um hino. Segundo a maioria dos comentaristas, tratava-se de um Halel, por meio do qual expressavam gratidão ao Senhor naquele momento. Então, Jesus, né,
na ocasião da Santa Ceia, eles louvaram o hino e dizem que foi um desses, né, segundo os estudiosos, foi um Halel, né? Foi um hino de despedida que o Senhor cantou junto com seus discípulos. Muito bem, o título, né? 1.2 título. Segundo a Bíblia de Estudo da Fé, o Salmo 18 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para a sua composição. Por um lado, ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro da Babilônia. A nação representada pelo orador tinha sido severamente punida pelo pecado, cercado até quase a extinção pelas nações. Porém, o Senhor livrou seu povo e a nação começou a se reconstruir conforme Deus havia planejado e a louvá-lo por permitir que vivesse. Por outro, este salmo era uma cerimônia que celebrava uma vitória do rei na batalha. A ideia é a mesma dos salmos de Davi. Então, esse salmo tem as mesmas características dos salmos que Davi escreveu, né? E muitos estudiosos, eles consideram Davi como seu escritor. 1.3, irmãos, vai falar assim, que é um salmo que expressa gratidão. Percebemos, ao longo dos salmos que compõem o Salmo 118, que o salmista procurou expressar sua gratidão a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência de sua bondade, louvando a benignidade, ressaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus. Bendizendo, ao agradecer e louvar o Senhor, o salmista expressa seu amor a Deus de forma pura, sem fingimento e desinteressado. Então, irmãos, nós estamos assim levados, né? Nós somos acostumados com as bênçãos de Deus, né? Se você parar para pensar, hoje, né, nós estamos usufruindo de coisas que outrora nós pedimos a Deus, nós orávamos a Deus, não é verdade? Talvez você esteja andando assim num carro, né, que é fruto da sua oração. Você está dentro de uma casa que foi com suor, com lágrimas e choro na presença de Deus, que você comprou, né, que você adquiriu, que você construiu, né? Então, nós acabamos acostumados com as bênçãos que temos recebido. E isso gera em nosso coração um sentimento de ingratidão. A gente acostuma com as bênçãos do Senhor e deixamos de agradecer a Ele, né? Nós esquecemos, nós não podemos agradecer, né? Por cada dia que o Senhor nos dá, cada fôlego de vida que o Senhor nos concede, é um motivo de agradecer. Nós devemos ter um coração de gratidão, né? A gente precisa exercitar, né? E agradecer ao Senhor, né? Lembrando das bênçãos do Senhor, né? Lembrando das bênçãos, assim, agradecer por todas as bênçãos recebidas. Então, como diz, né, a verdade aplicada, nós devemos agradecer em todo o tempo. Correto, irmãos? Concordem comigo? Então, irmãos, como em Lucas, né, o capítulo 17, a partir do versículo 11, que vai falar sobre a cura dos 10 leprosos, né? Todos foram curados. Todos foram curados por Jesus, mas apenas, né, a palavra de Deus, que apenas um voltou para agradecer, né? Então, aquele que voltou, ele também recebeu não só a cura, mas também a salvação da sua alma, né? Então, aquele que é grato ao Senhor, ele sempre tem mais para receber, né? Sempre tem algo a mais para receber do Senhor. Que lindo isso, muito maravilhoso, né? Vamos continuar, né? O tópico 2 vai falar do caráter de Deus. O Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize, né, sua gratidão ao Senhor em decorrência das características que compõem o seu caráter: bondade, benignidade e o Deus que escuta.
Então, verbalizar quer dizer o quê? Falar, anunciar, né? Isso é anunciar, dizer ao quem está ao nosso redor, aos nossos próximos, né? Falar sobre o amor de Deus, de tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Então, o Salmo 18 é um convite, não só para o povo de Israel, mas para nós também, né? Anunciar, né? Anunciar a grandeza de Deus, a sua benignidade, o seu amor e a sua misericórdia. O 2.1, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, irmãos. O primeiro motivo para louvar ao Senhor consiste no fato dele ser bom. O texto instiga os cantores a uma reflexão sobre um dos atributos morais de Deus. Ao qualificá-lo como bom, informa-nos que nele não há defeitos, né? Tudo é perfeito em Deus, né? Tudo é perfeito. Perfeitos são seus caminhos, perfeitos são suas obras, né? Marcos, o capítulo 10 de Marcos e o versículo 18, quando diz daquele jovem rico que se aproximou, né, de Jesus, chamando Jesus de bom mestre. E o que Jesus diz, né? Bom é o Pai, é o nosso Pai que está no céu. Nem Jesus, né? Ele não tomou para si a bondade. Ele disse ali, diante daquele jovem de todos, que bom era Deus. Muitas pessoas às vezes falam, né, que eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa boa, mas bom é o Senhor que estás no céu, né? Bom é Deus. Deus, ele é a bondade dele, né? Em Deus não há maldade, né? Enfim, tudo, né? Tudo que provém de Deus é bom, os seus caminhos são bons, as suas leis são boas, né? Tudo que Deus faz para nós é bom, é perfeito. Muitas vezes, né? Nós achando que somos bons, né? Nós muitas vezes nós magoamos alguém, nós ferimos alguém. Muitas vezes a gente sabe, né? Nós sabemos que estamos ferindo, a gente tem consciência disso, mas devido à nossa natureza pecaminosa, e às vezes até por causa do nosso egoísmo, nós queremos resolver os nossos problemas, queremos ficar bem, né, perante a sociedade, perante o meio que nós vivemos, e muitas vezes nós ofendemos as pessoas, nós magoamos, nós entristecemos as pessoas saem da nossa presença e nós sabemos que ela está saindo ferida, magoada, e nós somos responsáveis. Nós somos assim, nós não somos bons, né? Nós somos pessoas más, segundo o próprio Jesus disse, bom é o Senhor que estás no céu. Uma vez, há muito tempo atrás, há mais de 30 anos, devido a meu zelo muito grande com a obra do Senhor, o cuidado que eu tinha com a obra do Senhor, um dia eu magoei a minha mãe. A minha mãe saiu da minha casa magoada, ferida, entristecida, e eu sabia que eu era a causa daquele estado que ela estava. Claro, irmãos, que o tempo passou, minha mãe esqueceu disso, mas eu nunca me esqueci. Então isso é uma das piores coisas que um servo de Deus pode fazer, entristecer alguém, magoar alguém, ferir alguém. É muito triste isso, a gente nunca vai esquecer. Então louvai o Senhor, porque o Senhor é bom. E o que nos faz ter um recurso, né? E agora, o que nós podemos fazer? Nós somos maus, mas Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então o Senhor, ele é misericordioso, né? O Senhor é perfeito. E nós, né? Nós dependemos da misericórdia do Senhor na nossa vida, irmãos.
O tópico 2.2, irmãos, vai falar assim: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, né? Benignidade é para sempre. Então, esse Salmo 118, se vocês lerem ele inteiro, vocês vão perceber que ele começa e termina falando da benignidade de Deus. O primeiro versículo e o último, que é o 29, vai falar disso. Trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus. Assim, são encontradas em diferentes versões da Bíblia algumas dessas características: amor, graça e misericórdia. Segundo Strong, o texto clássico para se compreender o significado e a importância desta palavra é o Salmo 136. Todo mundo já conhece, né? Ela é usada, irmãos, esse salmo é usado 26 vezes para proclamar a bondade e o amor de Deus. Que a bondade e o amor de Deus são eternos. Que coisa interessante. Então, o Salmo 136 é conhecido como um grande ralé e costumava ser recitado no templo à medida que os animais eram sacrificados, as ovelhas da Páscoa. Então, se vocês lerem, né, trata-se de um tema tão relevante, tão importante, que a mensagem de restauração do povo de Deus, do povo de Deus que havia sido levado para o cativeiro babilônico, contém o conteúdo do hino que será louvado, né? Que será entoado. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Eu gostaria de ler aqui, junto com os irmãos, abra a Bíblia aí, no Isaías 63. Isaías sabia muito bem da benignidade do Senhor. Isaías, capítulo 63, versículo 7, que diz assim, olha: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a sua grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Coisa linda, coisa maravilhosa. Devemos louvar ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. O que é benignidade? A graça, o amor, a misericórdia do Senhor é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? E 2.3 vai dizer assim: o Senhor é aquele que escuta. Olha que coisa. O salmista, após ressaltar a bondade e a benignidade do Senhor, por intermédio do louvor, testifica que tais aspectos do caráter de Deus se tornaram evidentes quando invocou a Deus e foi socorrido. Salmo 118, versículos 5 e 21. Vamos ler? Vamos ler? O 5 vai dizer assim, ó: invoquei ao Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. E o 21, louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. Continuando, irmãos, ó, muito interessante refletirmos em dois textos dos evangelhos que registram as palavras de Jesus sobre a oração, apresentando os contrastes entre o caráter do homem e o caráter de Deus. O primeiro, irmãos, Lucas 18, né, do 6 ao 8, que vai falar daquela viúva que foi procurar, ela necessitava de uma ajuda, e ela procurou quem? O juiz, para resolver o seu problema, né? Então, ela insistiu, até que o juiz iníquo, falando, olha, para mim me livrar dessa mulher, eu vou fazer o que ela pede. É assim, na verdade, né? Então, nessa parábola, né, se aquele homem iníquo respondeu, muito mais o Senhor, né, irmãos? Ele vai nos ouvir e nos responder. Concorda, irmão? E a outra passagem, irmãos, que fala sobre a oração é Jesus. Mateus capítulo 7, e o versículo 7
E vamos ler o 8 também, que diz assim, olha, Jesus falando, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, irmãos, olha, Jesus nos diz que devemos persistir na oração. Diz-nos que não devemos desanimar. É evidente que nisto reside a prova da nossa sinceridade. Queremos realmente o que estamos pedindo? É algo de tal natureza que podemos voltar e levá-lo uma e outra vez ao trono da graça divina? Porque a prova do valor de qualquer desejo sempre será se posso pedir a Deus por ele em oração. Jesus estabelece nessa passagem a dupla realidade de que Deus sempre responderá a nossas orações à sua maneira, em sabedoria e amor, e que devemos levar ante Deus uma vida de infatigável oração, que demonstre a validez das coisas pelas quais pedimos e a validez de nossa sinceridade ao pedi-las. Então, nós devemos entender uma coisa, Deus ele vai responder as nossas orações à sua maneira, a maneira dele, né? Em sabedoria e amor. Deus sabe o que é melhor para nós, né, irmãos? Deus sabe o que é melhor para nós. E ele vai responder as nossas orações segundo a sua vontade e sabedoria. Glória a Deus, né, irmãos? O tópico 3, irmãos, vai falar sobre o agir de Deus. No tópico anterior, ressaltamos a benignidade e a bondade de Deus relatados no Salmo 118. Destacamos que o nosso Deus é aquele que nos escuta. Em continuidade, vemos em outros trechos a profundidade do agir de Deus em prol do ser humano e tomamos consciência de quão maravilhosa é a ação de Deus. Irmãos, nada e ninguém pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. 3.1. Aquele que concede a luz. O verso 27 testifica que o Senhor nos deu a luz. Outras versões registram que ele nos dá a sua luz ou ele é a nossa luz. O termo luz no hebraico pode indicar, entre outras ideias, iluminar, brilhar, ser iluminado. Em 1 Pedro 2.9, encontramos que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, as trevas causadas pelo pecado que obscurece a mente da pessoa e afeta também a todas as áreas da vida, mas a luz de Deus raiou, sua maravilhosa ou admirável. O livro de Isaías, irmãos, também vai falar sobre isso. Olha, Isaías capítulo 9, versículo 2 diz assim, ó, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, segundo o comentário bíblico, Matthew Henry diz assim, ó, é o Senhor que concede a luz, ou seja, ele deu-nos o conhecimento de si mesmo e de sua vontade. Ele fez resplandecer o seu rosto sobre nós. Ele favoreceu-nos e levantou sobre nós a luz do seu semblante. Ele deu-nos motivo para alegria e regozijo, que são luz para a alma, ao conceder-nos o prospecto de luz eterna no céu.
Oh, coisa maravilhosa, é o Senhor que nos concede essa luz, irmãos. Vem do Senhor, né? Ele nos deu conhecimento de si mesmo. Irmãos, esse é um Deus maravilhoso, né? Ele deseja, né, fazer com que nós o conheçamos cada vez mais. E assim, né, irmãos, o rosto dele resplandece sobre nós. O Senhor é maravilhoso. Glorificado seja o nome do Senhor. 3.2, o Senhor também, além de nos conceder a luz, Ele é aquele que dá força. No Salmo, ou melhor, Salmo 18, versículo 14, vai dizer assim: o salmista declara que o Senhor é a sua força. Vamos lá, Salmo 118, versículo 14, vamos lá? 118, 14 diz assim, olha, irmãos: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. O Senhor é a minha força. Segundo alguns comentaristas, este versículo é a citação do cântico da vitória verbalizado por Moisés após a travessia do Mar Vermelho. Êxodo 15, capítulo 15, versículo 2. O salmista, certamente, tendo conhecimento desta passagem, percebeu que somente pela força do Senhor o povo de Israel pôde escapar das mãos dos egípcios. Irmãos, nessa reflexão, ele entendeu que as batalhas somente são vencidas em decorrência do Senhor fortalecer os seus filhos. É Ele que nos dá força, irmãos. Quantas vezes, né, nós nos sentimos fracos na fé, impotentes diante dos problemas e situações que surgem a cada dia e nos fazem desanimar, né? Existem momentos que a gente pensa assim, que a gente não pode fazer nada, nós nada podemos fazer. E aí, o que nós fazemos? Nós buscamos, nós precisamos, nós necessitamos de buscar forças em Deus. E o que Deus faz? Ele vai iluminar as nossas mentes e vai nos dar estratégias, né? Que vai nos dar estratégia e nos dar livramento, irmãos, e a provisão que nós tanto precisamos e necessitamos. É Ele que nos dá essa força, é dele que vem essa força. O livro de Isaías, irmãos, capítulo 29, capítulo 40, o versículo 29, nos diz assim, olha: dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É Ele que nos dá essa força, irmãos, é Ele que nos dá. Glória a Deus. Muito bem. 3.3, irmãos, vai falar sobre a pedra angular. O salmista, no verso 22, vai declarar assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra de esquina. A pedra de esquina ou pedra angular é aquela que une duas paredes de um edifício. A pedra angular também se refere à pedra mais importante, a pedra de remate, a pedra chave. Então, pedra angular, irmão, significa literalmente, né, uma pedra de esquina ou pedra principal, usada para ancorar, né, ou alinhar a esquina de uma grande parede. No tempo da composição do Salmo, conforme vários comentaristas, o salmista está se referindo ao Israel desprezado e perseguido. Porém, como encontramos no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus cita esse versículo aplicando a si. Mateus 21, 42, que diz assim: Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, irmãos, o próprio Jesus aplicou essa passagem como profecia sobre a sua própria pessoa e obra
bem como sobre a sua igreja, né?